Mas vai ajudar a entender muita coisa. Senhores, o nosso CPC, que entrou em vigor a partir de março deste ano, ele está sob a égide da nossa Constituição Federal de 88, que é conhecida como uma Constituição Cidadã, preocupada com a dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, preocupada com a hipossuficiência. Então, o nosso CPC, mais do que justo, veio agora, em seus dispositivos, abordando situações agora realmente sob a égide da Constituição. Diferente do CPC de 73, que quando a Constituição de 88 foi promulgada, ele já estava há 15 anos em vigor. O nosso atual CPC, podemos falar realmente que ele tem todo um viés social. Só que, como a intenção aqui é abordar de forma resumida as ações possessórias e falar da questão do uso cambião extrajudicial, não tem como falar desses dois temas sem pontuar a Constituição Federal e, em especial, o artigo 5º, no inciso 22, que fala que é direito disposto no direito de propriedade. No inciso 23, conforme foi colocado no inciso 23, a propriedade deverá atender a sua função social. Então, a Constituição estabelece isso. Se nós olharmos também, queria lembrar um pouquinho das aulas do professor Martinez, quando nós falamos de atividade econômica, no artigo 70, quando fala dos princípios da atividade econômica no Brasil, no inciso 3º, um dos princípios seria a função social da propriedade. Por que é importante nós compreendermos estes temas? Quando falamos de função social, alguém pode perguntar o que significa isso. Imagine os senhores aí ter uma propriedade abandonada, ou que não dá uma utilidade para ela, uma real utilidade. Nós vemos aí pela cidade vários terrenos abandonados, casas abandonadas. Eu vou fazer um questionamento aqui. Alguns dos senhores imaginam que essa propriedade está tendo alguma função social? Se nós olharmos a Constituição Federal sob o prisma da proteção da dignidade da pessoa humana, direitos humanos, o que seria uma função social da propriedade? Seria garantir a proteção da família, garantir que aquela família tire o seu sustento, garantir que aquela família possa ali fazer uma produção ou simplesmente residir para fazer a sua proteção. É importante entender esses conceitos, e quando nós formos falar aqui de ações possessórias e principalmente do uso cambião extrajudicial, vamos abordar aqui constantemente a questão da função social, da posse e da propriedade. Esta imagem aí, tem uma frase, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu imagino que essa imagem representa muito uma questão: qual a função social da propriedade? Eu vou repetir aqui várias vezes, e é interessante a gente colocar isso na cabeça de tal forma que não esqueçamos. É você dar uma real utilidade para aquela propriedade, uma real utilidade para aquele bem que você tem. Esta imagem vai representar. Você pode ter desde uma horta, ou até a próxima imagem, onde você vai criar um gado. Imagina quantas propriedades nós temos abandonadas, que não atingem o seu fim social, e quantas famílias necessitam dessa propriedade para poder construir sua família ou garantir sua proteção social, a sua proteção no ambiente familiar. Se vou ficar em pé, eu acho que vai ser melhor. Senhores, o autor que direcionou o meu trabalho foi o Flávio Tartucci. Até encarar o desafio do trabalho da professora Dominato no período anterior, vou ser sincero com os senhores que eu não havia lido uma obra do Flávio Tartucci, já havia lido um artigo ou uma informação na internet. Nesta obra do Flávio Tartucci, ele aborda e fala de formas reiteradas da questão das ações possessórias, sobre o prisma da função social da posse, e fala também da questão da figura da melhor posse e da função social. Nós vamos observar que no artigo 554 e 560 do novo CPC, do atual CPC,
será possível observar os maiores impactos da nossa nova legislação nesse Instituto das Ações Possessórias. Um dos princípios constitucionais que nós temos conhecimento é o princípio da publicidade. Vamos observar que o CPC dá ampla ênfase à questão da publicidade. Imagina que quando nós falamos de ações possessórias, nós já reparamos muito na mídia notícias de movimentos sociais do sem terra invadindo propriedades. Então, para poder entender um pouquinho da questão da ação possessória, temos que ter na mente dois conceitos, dois termos que são importantes a serem entendidos: a turbação e o esbulho. Por que é importante esclarecermos a questão da turbação ou esbulho? É porque a partir desses dois termos, os senhores vão entender qual ação vai ser adequada a esta forma de medida que ocorreu. A turbação e o esbulho, segundo o Silvio Salvo Venosa, de forma bem prática, ele fala que a turbação seria perturbação, seria o impedimento, seria a dificuldade. Imagina, seria o tumulto. Já o esbulho seria a expulsão. Então vamos imaginar aqui aqueles episódios do movimento sem terra, quando ocorre a invasão da propriedade.